Amém, queridos? Pode se assentar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos aí. Obrigado por você estar aqui, por você ter vindo. Em nome de Jesus. Tempo precioso do Senhor se derramando sobre nós, se manifestando sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você, junto comigo, pudesse abrir em Malaquias no capítulo 4. Malaquias 4. Hoje é um tempo propício de nós respondermos qual é o valor que nós damos ao sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Qual é o valor que nós damos? Será que nós lembramos do sacrifício deles apenas no dia em que nós ceiamos? Em que nós participamos de uma ceia? Sabe, nós precisamos celebrar ao Senhor todos os dias da nossa vida. A ceia é só um princípio, um princípio, uma direção para nós. Porque todos os dias nós precisamos nos alimentar do corpo de Cristo. E todos os dias nós precisamos ter os nossos pecados perdoados através do sangue de Cristo. Isso precisa ser uma tarefa diária nossa, que somos os filhos de Deus. Lembrar desse sacrifício, alimentar e renovar a nossa esperança de que Ele voltará e Ele buscará a sua igreja. Uma igreja santa, imaculada. A ceia fala de uma igreja santa, imaculada, preparada na palavra, curada e perdoada no sangue do Cordeiro. É essa igreja que Jesus virá buscar. Eu e você precisamos ser encontrados pelo Senhor, como nos encontramos numa ceia, nos alimentando do corpo de Jesus e sendo perdoados através do arrependimento no sangue do Cordeiro. É assim que Jesus, Ele virá e Ele quer encontrar a sua igreja, a sua noiva, que somos nós. Amém? Já que eu gosto de fazer perguntas, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual é a direção mais evidente de Deus para a igreja hoje? Para a sua vida, para a nossa vida? A direção mais evidente, porque Deus todo dia tem uma direção. Mas qual é a direção mais evidente, a coisa que está mais latente ali, que Deus tem falado, que Deus tem sinalizado para nós? Pense aí. Depois no final do culto você me responde. Malaquias no capítulo 4. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, diga, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas,
debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diga que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha, diga, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração, diga, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu, diga, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Pai, te louvamos nesta noite pela sua presença, por este tempo. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Faz o que você quiser, do jeito que quiser. Eu estou aqui, me rendo aos seus pés. Eu me entrego diante de ti. Toma a minha vida por completo, Jesus. E usa-me como instrumento para transmitir aquilo que o Senhor quer fazer. Falar aquilo que o Senhor quer falar. E o seu propósito seja cumprido. Eu só te peço, Espírito Santo, vem com a sua graça. Vem com a sua graça sobre a minha vida. Eu te peço, Espírito Santo, dá ordem aos teus anjos e põe eles acampados aqui. Miríades de anjos, miríades de anjos. Envia mais anjos do que eles estão aqui. Põe eles acampados aqui, em cada uma dessas cadeiras, aqui neste lugar, ao redor, nas regiões celestiais. Eu te peço o seu exército ao nosso favor. Derrama a sua graça sobre nós. Ministra os nossos corações, Espírito Santo. Fala aquilo que eu não conseguir falar. Transmite aquilo que eu não consegui transmitir aqui aos teus filhos. Que a minha humanidade não seja uma influência agora, mas que o seu propósito seja cumprido aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Esse texto de Malaquias é a última palavra de Deus antes do período do silêncio. Deus ficou em silêncio. Sabe quanto tempo? Quem sabe? 400 anos. Assim dizem os estudiosos. 400 anos. Que fosse por 4 minutos, já seria um desastre. Imagina 400 anos Deus sem falar com você. Eu nunca mais ouviria a voz de Deus. Então esse foi o tempo em que, essa é a palavra em que Deus trouxe antes de ele entrar em silêncio. E aí houve um tempo intertestamentário que se diz, até que Deus voltasse a falar novamente, a profetizar e a derramar e manifestar sobre nós, sobre a terra. E eu acredito que quando Deus voltou a se manifestar, ele iniciou a partir daí. Porque eu acho que Deus ele não apagou tudo aquilo que ele fez e ele falou, como nós já aprendemos o Velho Testamento, né? Que muitos falam não é velho, é o antigo. Porque ele não morreu, ele não vai morrer, ele só é mais antigo. Ele só veio primeiro. O Antigo Testamento, ele era o espelho, a sombra das coisas que viriam. Então Deus, ele voltou a falar com a gente a partir deste momento. Então é como se é como você estivesse fazendo um trabalho, aí chegou o seu horário, aí chegou o horário de Deus, o expediente dele acabou, ele precisou bater o cartão e descansar.
E aí no outro dia você retorna, você inicia o trabalho de onde você parou, certo? Porque você não pode deixar um trabalho inacabado. Porque Deus, ele não vai deixar a obra dele inacabada nas nossas vidas. Então ele deu uma continuidade naquilo que ele havia dito. Amém? E nós vivemos hoje exatamente nos dias em que Deus viria derramar uma unção profética, a unção profética de Elias. Para quê? Eu pergunto. Para derrubar um governo da terra. Um governo demoníaco. E para estabelecer o reino de Deus. E deixar bem claro e declarado que Deus é o Senhor. Amém? Foi para isso que Deus disse que ele enviaria o Elias. Antes do quê? Antes daquele grande e terrível dia do Senhor. E o espírito de Elias, ou seja, a unção profética de Elias, viria para derrubar um governo da terra hoje e estabelecer o reino de Deus, onde Deus, ele é o Senhor. Amém? E é esses os dias que ele enviaria é hoje. Amém? Por quê? Porque virá o grande dia do Senhor. Isso quer dizer que as manifestações de Deus serão muito grandes nos nossos dias. Mas junto com as manifestações poderosas, os sinais e prodígios do Senhor nos nossos dias, também vai prevalecer a justiça de Deus. Porque é o grande e terrível dia do Senhor. Agora, quem vai definir se para mim vai ser grande ou terrível sou eu. Porque para alguns será o grande dia. E para outros será o terrível dia. Ok? Então, vamos lá. Em Joel, no capítulo 2, fala assim. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E no versículo 11 ele fala, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Esse é o grande e terrível dia do Senhor, profetizado por Joel. E o dia do Senhor fala de um julgamento, mas fala também de um dia, de um tempo, de um período de restauração, de restituição e de cura.
Fala sim da justiça de Deus, que será terrível. Mas também fala da restituição, fala também da restauração do Senhor. Amém? Aí ele fala, convertam os vossos corações. Convertam os vossos corações, se voltem para mim, porque Deus ele está preparando o grande e terrível dia do Senhor. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tem como nós nos isentarmos de uma responsabilidade sobre a nossa vida, o nosso coração. Não tem como mais. Porque um dia a responsabilidade das coisas vai recair sobre nós. Um dia todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. Porque Jesus virá, não virá? Nós dizemos, Maranata, ora vem Jesus, não dizemos? Nós almejamos isso, só que o dia que ele vier, nós vamos ter que nos apresentar diante dele. E a responsabilidade da conversão do nosso coração recairá sobre a nossa vida. Aí não tem como colocar e transferir a culpa para mais ninguém. Nenhum tipo de desculpa haverá mais. A responsabilidade, ela vai cair sobre nós. Então nós não temos como nos isentar da responsabilidade da nossa própria vida diante do Senhor. Agora, se eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, se eu sou responsável, então eu vou pensar, eu vou pesar as consequências e vou observar melhor as minhas ações. É ou não é? Uma pessoa irresponsável, ela não consegue visualizar as consequências dos seus atos. E nós, muitas vezes, parece que caminhamos dessa forma, não conseguimos enxergar com aquilo que eu faço hoje, vai recair sobre mim amanhã. É uma matemática, meu irmão. Se você gastar mais do que você tem, você vai ficar no vermelho. A 1 hora, o correio chega lá com a fatura do cartão. E aí, não adianta você falar assim, cara, não adianta. A dívida não vai ser paga dessa forma. O que eu preciso é me responsabilizar. E aí eu vou pensar, peraí, cara, eu preciso deixar o cartão na gaveta esses dias, porque agora só o mês que vem eu posso gastar. Ah, mas eu queria tanto. Mas você não pode. A gente quer ou não quer? A gente quer. Você não quer? Quer. A gente quer o tempo todo, toda hora. A nossa carne pede. A nossa carne quer, ela clama. Mas eu não posso. Eu não posso. Então a questão não é, mas eu queria. Aí entra a responsabilidade. Eu quero, mas eu não posso. Nem todas as coisas me convêm. Eu tenho direito de tudo, mas nem tudo nem tudo eu vou fazer valer o meu direito. Porque eu preciso me responsabilizar. E sobretudo, pela minha vida e pelo meu coração. Amém? Os dias das maiores manifestações serão os dias que precisamos desenvolver as maiores restaurações em nós. Os dias das maiores manifestações de Deus,
que é o dia do grande e temível dia do Senhor, vai ser agora, o período em que Deus vai se derramar como nunca Ele fez antes. Sabe, aqueles 4.000 anos de história na Bíblia, mais ou menos. Então, Deus nunca manifestou lá o que Ele vai fazer agora. É o que Ele está dizendo. Então, nos dias das maiores manifestações e derramamento do Senhor sobre nós, são os dias em que nós precisamos promover em nós as maiores restaurações dos nossos corações. No nosso interior. É o dia em que os maiores rompimentos acontecerão em nós. Serão os dias em que nós vamos fazer maiores sacrifícios como nunca nós tivemos feito. Mas vamos provar de uma porção, como nunca você pode imaginar. Será que você consegue entender? Por isso que Deus, Ele disse, eu enviarei o espírito de Elias. Porque Ele quer preparar a gente para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Porque o espírito de Elias, ele derrubou um governo. Ele derrubou um governo, ele derrubou o governo de Jezabel e estabeleceu reis na época dele. Você entende isso? O governo da terra, ele está crescendo. O espírito do anticristo, ele já está atuando e governando. Talvez na sua vida, na sua casa. Mas ele que não espere por esperar, porque a unção de Elias já foi derramada sobre nós. Para derrubar esse governo de Jezabel. E coroar aqueles que são levantados para serem reis. Porque Deus, Ele escolheu um povo para serem reis e sacerdotes. Eu e você fomos chamados para serem reis, para sermos reis e sacerdotes. Amém? Aleluia. Então veja, ele disse, tocai a trombeta em Sião. Alguém precisa tocar a trombeta. Alguém precisa tocar a trombeta. Jesus guarda. Meu Deus. É a trombeta, não é a buzina. Então Deus tem nos dado uma mensagem de aviso e clareza do que nós devemos fazer e como nós devemos caminhar nesses dias. Essa é a palavra profética, essa é a mensagem que Deus tem derramado sobre nós. Eu já te dei a resposta da pergunta lá no começo. Qual é a direção mais importante de Deus para nós? Quando Ele envia Elias antes do dia do Senhor, Ele está nos dando um caminho excelente para trilharmos nesses dias. Então, diante do caos, diante de tanta guerra, de tanta luta, nós temos um caminho excelente. É aquilo que Deus fala, eu vou colocar rios no ermo. Um caminho claro para nós perseguirmos. E aí vai acontecer aquilo que nós sabemos. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. E eu não serei atingido. Sabe por quê? Porque eu estou trilhando o excelente caminho do Senhor. E sabe qual é o caminho do Senhor para nós nesses dias? É andarmos na unção e no espírito de Elias. Amém?
se nós decidirmos entrar neste caminho, sabe o que vai acontecer? Nós vamos impedir que Deus venha e fira a terra com maldição. Porque ele disse: eu enviarei Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, para que eu não vá e fira a terra com maldição. Amém? Então ele está dando para nós uma autoridade. Ele disse assim: cara, o que vai acontecer nos próximos dias? Vocês decidem. O que Deus está fazendo, cara? Eu vou vir e ferir a terra como maldição ou não vou ferir? Você decide. Se nós caminharmos na unção, no espírito de Elias, ele não vai ferir a terra com maldição. Então, o que Deus está propondo para nós? Quando ele derrama esta unção profética, ele está dizendo: vou fazer voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está falando de uma mudança de coração, uma cura no nosso coração. Esse é o caminho que nós precisamos percorrer e andar, se nós decidirmos andar na unção profética de Elias que já está sobre nós. Sabe aquele negócio no seu coração que você não consegue resolver há anos? Pois é, hoje você recebeu um espírito que te dá autoridade e poder para derrubar um governo. E esse pecado não governará mais sobre você, se assim você decidir caminhar sobre ele. Amém? Agora, por quê? Outra coisa, ele vai fazer os desobedientes se voltarem para a sabedoria dos justos. E ele também vai deixar um povo preparado para o Senhor. É isso que esta unção profética ela vai fazer. Tratar o nosso coração, quebrar um espírito de desobediência e nos deixar prontos para quando Jesus voltar. Amém? Por quê? Mas por que precisamos tratar o nosso coração? Está lá em Gênesis capítulo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Por quê? Porque o nosso coração, existe uma maldade no nosso coração desde a nossa infância. Desde que nós somos crianças, a maldade já entrou nos nossos corações. Então Deus lá atrás, ele viu que no coração do homem havia uma maldade. Então ele pensou assim: cara, se tem algo que eu preciso tratar, que eu preciso restaurar na vida dos meus filhos, é o coração. Você consegue identificar a maldade do seu coração? Será que você consegue enxergar isso em você? A maldade que existe no nosso coração? Então, esse é o caminho hoje. Tratar o nosso coração. Aquilo que está deformado, aquilo que está maculando o nosso coração.
E como? Como que nós vamos tratar o nosso coração? Em em Salmos 26, versículo 1. Quando a gente vê manifesto em nós os frutos da carne, a gente consegue identificar a maldade do nosso coração. Porque é nisso que ela se manifesta, através dos frutos da carne. Lá em Gálatas 5:22, você lê sobre os frutos da carne. Isso são os frutos. Isso é a maldade do nosso coração produzindo aquilo que ela sabe fazer. Produzindo frutos. Maldade, malicina, inveja, bebedice, glutonaria e um monte de coisa que está lá. E aí ele fala assim, coisas semelhantes a essas. A lista é grande. E aí que nós conseguimos identificar a maldade do nosso coração. E como que nós vamos tratar o nosso coração? No Salmos 26, o salmista fala assim, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. Ensina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Como que eu trato o coração? Esquadrinhando o coração. Nós precisamos deixar Deus esquadrinhar o nosso coração. Está olhando esse chão aqui? Ele está esquadrinhado. Concorda comigo? E a gente consegue olhar para cada um desses quadradinhos aqui e pegar uma prancheta e anotar cada uma dos defeitos que existem nessa pedra. Isso é esquadrinhar o coração. É nós pegar o nosso coração e dividir em várias partes. E com uma atenção criteriosa, confrontando com o modelo original. Porque você só vai poder dizer que algo está fora do padrão quando você tem o original para você comparar. É aquela história do dinheiro. Esses dias estava passando na reportagem que o número que a polícia tem apreendido muitos lugares de produção de falsas notas. E aí eles, claro, fizeram lá a amostra de como você identifica uma nota falsa, uma nota verdadeira. Você pega a verdadeira, põe ela do lado, e aí você vai ali confrontando tudo aquilo que está faltando na falsa. Então a gente tem um original que foi definido por Deus. O homem original, o homem perfeito. O homem, a imagem e semelhança de Deus. O homem segundo o coração de Deus está aqui na palavra. E aí ele, na palavra, nos ensina quais são os defeitos, quais são as coisas que entraram no coração do homem, que não faz parte da fábrica original. Aí a gente pega cada um desses quadradinhos, a gente pega uma ardósia nova, polida, e você põe aqui do lado, você vai identificando. É isso, você pega a palavra de Deus, a Bíblia, e você vai dizendo para você, cara, a minha vida não condiz com isso que eu estou lendo. Então, de uma forma prática para nós hoje, para mim andar no espírito de Elias, na unção profética de Elias, eu preciso fazer isso. É isso, andar nesta unção, é isso. É pegar a palavra de Deus e falar assim, cara, esse aqui não sou eu. Isso aqui não condiz. A minha vida não tem nada a ver com isso que Deus está falando ao meu respeito. É assim que a gente trata o nosso coração.
Então, a primeira coisa é através da palavra. A segunda coisa que nós tratamos no nosso coração é através das pessoas. A minha esposa ajuda a Deus a esquadrinhar o meu coração. Porque ela vê em mim as minhas deformidades. O meu pastor, o meu líder, ele me ajuda a esquadrinhar o meu coração. Porque ele consegue ver em mim as minhas deformidades. Os meus irmãos da igreja, eles me ajudam a esquadrinhar o meu coração. Porque aqui é ferro afiando ferro, não é isso? Nós vamos nos afiando, nós vamos nos tratando. Então, alguém falou mal de mim, aí eu me ofendi. Opa, o problema não é o falar mal, porque esse é o problema do coração dele. Agora a ofensa está no meu coração. E é Deus esquadrinhando. E mostrando um quadradinho do meu coração que tem o quê? Ofensa. E aí Deus assim, filho, pega essa unção que eu te dei aí e trata essa ofensa, por favor. Entende? Esse é um caminho para nós hoje. Agora eu posso não fazer nada disso, certo? Porque às vezes a minha esposa fala e eu fico bravo, eu acho que ela está errada. Né? Aí o pastor chama a minha atenção e eu fico bravo, eu fico chateado. Aí eu quero mudar de igreja e tudo mais. Por quê? Porque a gente não está afim de tratar o coração. Porque é chato mesmo, é ruim mesmo, ninguém gosta. Mas a gente não tem escapatória. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero pegar aqui o exemplo de Davi. Salmo 51. Eu não tenho muito tempo que eu não vou ler. Salmo de Davi fala do salmo em que ele escreveu se reconciliando com Deus. Por quê? Porque ele tinha sido repreendido pelo profeta Natã por ter adulterado com Betseba. Então, ele adulterou com Betseba e ainda mandou matar o marido dela. E aí o profeta Natã vem e vai esquadrinhar o coração de Davi. E aí, Davi, o que ele fez? Davi se arrependeu. Certo? Davi se arrependeu. E o que ele fez para Deus tratar o coração dele? Deixou Deus esquadrinhar o coração dele. Então, se você ler o Salmo 51, você vai ver que ele confessou o seu pecado. Confesse o seu pecado. Confessai os pecados uns aos outros para que vocês possam ser curados. Confesse o pecado. Chame alguém, senta na cadeira e fala assim, cara, eu preciso confessar o que eu tenho feito nesses dias. Ore por mim. Você vê lá no Salmo que ele pediu para Deus dar a ele um coração puro. Então Davi falou assim, Deus pode entrar no meu coração e santifica e purifica o meu coração. Você pode ver nos Salmos que ele pediu para Deus renovar o espírito dele. Ele disse, Senhor, me dá um espírito renovado. E ele não parou por aí. Ele pediu para Deus não afastar dele a presença dele. Se ele fosse assim, Deus, não aparte de mim o seu espírito, permanece aqui comigo, porque eu vou mudar, eu me arrependo, não precisa ir embora. Eu vou me santificar. Você vê lá ele pedindo para ele, dar a ele a alegria da salvação. Então, ele falou assim para Deus tocar no corpo, na alma, no espírito e no coração. Você vê lá ele pedindo para ele
tocar nos lábios dele. A nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E por fim ele disse para Deus que ele seria obediente, que ele obedeceria à sua vontade. Então você quer esquadrinhar o seu coração? Faça como Davi, deixa Deus tocar em você, em todas as áreas da sua vida. Porque como Davi, todos nós temos um pecado encoberto. Você talvez não adulterou com Betseba, mas talvez você fez outra coisa. E está encoberto. Ninguém sabe. Então faça como Deus, como Davi fez. Entra na presença de Deus e permita que Deus toque na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Esquadrinhe você. Amém? E quando ele fala restaurar um coração dos pais aos filhos, é você restaurar um relacionamento. Hoje a gente vê filhos matando os pais. Pais matando os seus filhos. É isso que acontece quando se quebra uma conexão de coração. E essa unção ela vai trazer de novo. Então ela está falando de uma restauração de um relacionamento de pais e filhos. Sim, Deus está falando de uma restauração familiar. Agora, quem é o seu pai? Quem é o nosso pai aqui? Mais fácil. Deus é o nosso pai, é ou não é? Então essa unção vai restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Sabe o que quer dizer? Que o coração de Deus ele vai se alegrar de novo com a nossa vida. E nós nos apaixonaremos de novo pelo coração do Pai. É um resgate do nosso relacionamento com Deus. É um resgate da nossa intimidade com Deus. Nós precisamos voltar a buscar e ter intimidade com Deus. Em Salmos 25 ele fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então dentro deste caminho ele tem um restauro, ele quer restaurar a nossa intimidade com ele, o nosso relacionamento. Sabe? Um relacionamento sem intimidade é como uma construção paralisada. Você já viu uma obra que foi parada no meio do caminho? O que vai acontecendo com ela? Ela vai se deteriorando. A beleza dela vai sumindo. Você viu assim, a construção hoje em dia? Os caras levantaram um Burger King ali, cara, em 15 dias. Meu. É impressionante. Aí você vai ver o imóvel. Cara, é muito bonito. E aí você vê a construção, você vê aquele concreto, cara, armado, aquele usinado, né? E aí você vê ali, novinho, cara, tudo novinho. Se você deixa ali no tempo, o que vai acontecendo? Perde a beleza, perde aquela cor. É assim quando eu comprei um apartamento na planta. Você compra a planta, né? A terra, não tem nada ali. Você fala: Deus, que o Senhor me ajude, que daqui apareça uma torre para eu morar, pelo amor de Deus. Aí,
você vai recebendo as fotos do apartamento, da construção. Aí os caras fazem o alicerce, você fala, aí você acha lindo o alicerce, já viu? Nossa, cara, você até chora com o alicerce. Eu nunca achei bonito o alicerce, mas quando é seu, você fala, que beleza. Aí o cara sobe as paredes, aqueles blocos armados, aquele esqueleto, né? Aí vem a foto lá dos caras trabalhando com aqueles capacetes, o engenheiro, o mestre de obras. Aí você fala, que maravilha. Então você vai se apaixonando por aquilo, aquilo vai entrando no seu coração, você vai gostando daquilo. Porque está em construção. Vai chegar em um lugar, tem um propósito e um objetivo. Aí, quando aquela obra para, essas coisas elas vão se perdendo. Não há mais beleza, não há mais esperança. Aquilo vai se deteriorando, a cor perde, começa a cair o concreto, a aparecer as vigas de ferro. Aí cresce um mato embaixo. Vira um terreno baldio, as pessoas começam a jogar lixo. Aí daqui a pouco começa a cheirar mal. Isso é um relacionamento sem intimidade. Talvez assim esteja o nosso relacionamento com Deus, como um prédio abandonado. Não tem mais sabor. Não tem mais paixão, não tem esperança. Você não tem mais vontade. Cara, é hoje o dia em que nós vamos restaurar a nossa paixão, a paixão para com o Senhor. A nossa intimidade, nós vamos voltar a ter intimidade com Deus. A nossa esperança vai aumentar, a nossa fé vai crescer, o nosso amor vai multiplicar. Nós vamos voltar a chorar na presença de Deus. Nós vamos voltar a se apaixonar por Ele. É isso que Deus, Ele enviou o espírito de Elias, porque Deus não quer fazer nada. O que mais importa para Ele é essa intimidade, é esse relacionamento, é esse amor que nós precisamos ter com Ele. Amém? Então esse é o caminho, queridos. Nós precisamos restaurar os nossos corações. Nós temos hoje um problema de coração para ser tratado na nossa vida. Existe sim um conserto a ser feito nos nossos corações. Existe sim, sabe, os nossos corações têm estado deformados, ele tem estado doente, nós precisamos restaurar isso. Porque Ele está nos roubando do propósito e da presença de Deus. Hoje nós precisamos nos colocar em posição de entrega diante de Deus. De render os nossos corações. Faça uma lista, meu irmão, daquilo que você precisa mudar. Sabe, faz uma lista de verdade. Você precisa fazer alguma coisa, eu preciso. Se for necessário, você vai fazer terapia. Eu não sei, cara, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer uma lista daquilo que está de errado no nosso coração. Sabe? Tem algo de errado. Nós não conseguimos ser confrontados. Nós estamos sempre com a espada e o escudo na mão. Revestimos de uma armadura. Estamos sempre numa posição de guerra. Mas diante do Senhor nós não guerreamos, nós nos rendemos. Entende? Nós nos rendemos. É tempo de nós nos rendermos, de nós, cara, tirar as pedras da mão. Às vezes a gente já vai ali com 7 pedras. Já vai ali a gente já chega diante de Deus para nos proteger, nos guardar. Meu irmão, você precisa definir se você quer ter intimidade com Deus ou você quer guardar a sua reputação. A gente precisa tomar uma decisão hoje, se eu quero restaurar o meu coração e a minha intimidade com Deus, ou eu quero preservar a minha vida. Se eu quero viver com uma máscara,
uma armadura. Sabe, Davi, quando chegou diante de Golias, ele falou assim, cara, por favor, tira essa armadura de mim, tira de mim essa espada, tira de mim esse escudo. Porque diante de Deus a gente precisa estar rendido. A grande verdade é que Davi não tinha chance nenhuma contra aquele Golias, chance absolutamente nenhuma. Não adiantava nenhuma estratégia humana para ele. Ele precisava se valer daquilo que Deus tinha para derramar sobre ele. E cara, e você pode pensar comigo uma coisa? As pedras do ribeiro que derramou o Golias estavam lá o tempo todo. E ninguém viu. Só ele viu. Estava lá, para quem quisesse. Era só se voltar para o Senhor. Então, para esses dias, meu irmão, a gente tem que tirar a armadura. A gente tem que soltar a espada, o escudo. E a gente precisa se valer daquilo que o Senhor tem nos dado. São as 5 pedras, é isso que eu vou usar. É a unção de Elias, é nesse caminho que eu vou andar. Porque é isso que nos trará a vitória que nós esperamos. Amém? Por isso, eu quero conclamar a você a fazer isso. Fazer uma lista, ore todos os dias, consagre um jejum. Tenha um discipulador, alguém que vai falar no seu coração, alguém que vai apontar algo que está no seu coração. E aí quando alguém te falar o que você é, que você não está vendo, você vai lá e chora. Chora diante de Deus. E fala assim, Deus, por favor, muda o meu coração. Faça isso. A nossa briga não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Então, meu irmão, essa é. Hoje eu estou aqui tocando a trombeta. Alguém precisa trocar a trombeta. Alguém que precisa tocar a trombeta. Essa é a direção de Deus para a igreja nesses dias, que eu e você possamos nos arrepender e tratar o nosso coração. Sobre todas as coisas, essa é a principal direção de Deus para nós, que a gente trate o nosso coração. Amém?